Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa maratona da inteligência emocional. Muito bom vocês aqui. Obrigada por estar aqui. Ouvi esse momento de muita energia boa, energia positiva. E nós estamos aqui para trazer para vocês coisas maravilhosas nessa noite. E eu, aproveitando agora assim, vocês aqui, gostaria de dizer para vocês que essa semana e a próxima, até o dia 22 de maio, nós teremos a nossa maratona da inteligência emocional, descobrindo o universo das emoções. Muito feliz por esse projeto. É um projeto que estava no meu coração para trazer para as pessoas que estão passando por esse momento tão difícil nas suas vidas um pouquinho de aconchego, um pouquinho de palavra amiga, palavra boa, palavras que tragam realmente consolo neste momento. Porque nós precisamos trabalhar a cura da nossa mente, que trabalhamos a cura do nosso corpo, nós estamos nos protegendo, mas a nossa mente também precisa dessa cura interior. E para isso, nós convidamos uma pessoa muito especial, um especialista emocional, o nosso convidado de hoje, Alisson Staudt, do Rio Grande do Sul, está hoje conosco aqui nessa live maravilhosa, onde nós vamos abordar um tema tão difícil, tão delicado, que é falar sobre o abandono, O que a gente sente quando a gente sente realmente um sentimento de abandono? O que acontece na nossa vida? O que muda no nosso ser? Então eu gostaria que vocês dessem um joinha para mim aqui, se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Digam aí para mim se está tudo certo, posso começar, posso chamar o nosso especialista. Muito obrigado por estar aqui hoje, nessa noite maravilhosa. Essa noite é especial. Uma noite, pelo menos para mim, é muito especial. Hoje é o meu aniversário. Estou muito feliz pelo dia de hoje. São momentos como esse que não dá pra gente passar em branco, Não dá pra fazer uma festa, mas também não dá pra deixar pra lá. A gente tem que comemorar. E eu escolhi comemorar com vocês, meus amigos, que me seguem, que acreditam no meu trabalho, que confiam nas palavras que eu digo aqui, porque são palavras verdadeiras, vindas do coração para vocês. Então, muito obrigada. Vão mandando aí, já o aviãozinho para os amigos de vocês, os colegas de trabalho. Vamos falar sobre a nossa inteligência emocional, aquilo que nós precisamos aprender. E hoje, com uma pessoa extremamente especialista no assunto. Deixa eu ver se ele já chegou. Peraí, deixa eu ver aqui. Se o nosso especialista está por aqui. Deixa eu ver. Alisson, se você chegou, pode me chamar aí que eu vou lhe aceitar aqui, tá? Deixa eu ver, aqui não estou encontrando ele aqui ainda, mas enquanto o nosso especialista chega, a gente vai aqui falando para vocês que esse projeto é um projeto que foi desenvolvido através de uma formação de especialista em inteligência emocional que eu participei recentemente em São Paulo pela SBE, e eu convidei os especialistas emocionais, dessa formação para fazer esse projeto comigo, onde cada um especificamente falará de um tema, de uma emoção, que nós estamos sentindo. São essas emoções que estão nos invadindo,
principalmente neste momento de pandemia, de isolamento social, onde as pessoas estão sem entender tantas essas emoções e sentimentos que estão aflorando aí no dia a dia. Eu já vi coisas absurdas de pessoas que, por estar em casa, por ter perdido emprego, por ter, obviamente, por ter perdido pessoas queridas, a gente respeita, mas tudo isso é porque a mente precisa de um consolo, de uma cura interior. E esse é o momento dessa cura. Então vamos lá, vamos chamar o nosso especialista, deixa eu ver se ele chegou. Deixa eu ver. Nossa, quanta gente boa, quanta gente maravilhosa aqui conosco, nos prestigiando. Olha, o Alisson chegou, deixa eu chamá-lo. Ai, que coisa boa, falar de emoções, de cura interior. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá. Boa noite, Alisson, tudo bem? Tudo certo, boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está conosco, que está nos acompanhando nessa noite especial, nesse dia especial, né, Eli? Muito especial. Muito especial. E de uma forma muito mais especial ainda para você, né? Eu quero já de pronto, nesse primeiro momento, te parabenizar pela passagem do teu aniversário. Que você aproveite esse dia como tem aproveitado da melhor forma possível, que ele te traga ainda mais certeza daquilo que você tem a cumprir na sua vida, que a gente sabe o quanto o nosso conhecimento, quanto aquilo que a gente faz influencia e impacta na vida das pessoas. Parabéns, que você tenha muito, muito, muito sucesso e muita felicidade, alegria e muito amor na sua vida. Gratidão, muito obrigada. Eu estou muito feliz também porque você aceitou o nosso convite. Sei que você é bastante ocupado, cheia de atividades. E esse momento aqui com você, eu acho que não seria outro, senão a pessoa que é você estar aqui nesse momento com a gente. Eu quero que você, eu já falei um pouquinho sobre nosso tema de hoje, vamos falar sobre abandono, esse sentimento aí que não é tão legal, mas é necessário que as pessoas entendam e reconheçam que sente isso, para que ela possa se curar, né? Se curar dessa ferida emocional. Então, fique à vontade, se apresente para nossos amigos e bola aí para você, a bola é sua, aí eu vou só estar aqui ouvindo. Então, vamos lá. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom saber, pelo que eu estou acompanhando, assim, tem um monte de gente aí conosco já. Boa noite a todos, obrigado por terem aceito o convite de estar conosco. E vai ser, com certeza, serão momentos de bastante troca, e eu quero convidar vocês todos desde já, quando tiverem uma dúvida, algo, contribuam, tragam isso para a gente através do nosso chat, coloquem isso para a gente, porque é importante. Nós não estamos aqui para ensinar ninguém, nós estamos aqui para compartilhar, isso é muito importante. Eu quero contar com a presença e com a colaboração de todos vocês. Para a gente começar e colocarmos e ficarmos todos na mesma página, o que é importante? Quando a gente fala sobre feridas emocionais, é importante que a gente entenda que essas feridas fazem parte de um processo do qual todos nós já participamos, nós passamos por isso. Não tem como não é mesmo, ele não tem como um ser humano se tornar um adulto, nascer, passar por tudo isso sem sofrer ou sem ter essa influência desses momentos. E nós falaremos hoje de uma forma muito especial e específica sobre o abandono. Todos nós, em algum momento e de alguma forma, fomos presenteados, digamos assim. Eu não gosto de colocar muito peso, porque já é um tema pesado. Se a gente falar que a gente foi abatido por isso, ainda fica um pouco pior. Todos nós tivemos a possibilidade e passamos por esse momento em que nós, quando crianças, e quando eu falo criança, é bom a gente deixar isso bem claro, que vai do momento, desde da nossa concepção, onde estávamos no útero da nossa mãe, até aproximadamente os 6, 7 anos. É ali onde montamos, é ali onde temos o nosso arcabouço, digamos assim, de experiências e de significados.
Isso Sim. acontece como? O nosso cérebro ele foi feito para nos preservar. A principal função do nosso cérebro é fazer com que nós tenhamos o nosso organismo, a nossa vida preservada. E para isso, uma das formas que ele faz isso é poupando energia. Como é que ele faz para poupar energia de uma forma bem clara e bem fácil? Toda vez que ele vive algo pela primeira vez, ele dá um significado. Durante o restante da nossa vida, com o passar da nossa vida, adulto, criança, toda vez que passarmos por uma situação que ele identifica que seja parecido, que esteja perto daquilo que ele interpretou, ele vai reagir da mesma forma para poupar energia. Ou seja, nós vamos viver sempre num ciclo de repetição de padrão. Nós aprendemos um determinado padrão e nós vamos repetir isso de acordo com o significado. Isso é muito importante para que a gente entenda. E aí eu já quero fazer um alinhamento com todos vocês aqui. Nós estamos aqui, todos, pelo menos eu imagino que a maioria de nós já somos adultos. É importante que quando conversemos sobre isso, quando falamos sobre essas feridas, que nós deixamos um pouquinho essa capa do adulto de lado. Porque muitas vezes, para um adulto, aquilo que vamos falar que não tem tanto sentido. Mas para uma criança, um detalhe, uma vírgula, pode fazer toda a diferença. Então, vamos combinar o seguinte. Por causa das crenças, né? As crenças que Exato. nos limitam. E a gente começa a ver padrões. E aí não se permite, né? Exato. E Perceber e sentir, né? Já começa a arrumar justificativa e acaba deixando as coisas de lado. E vamos combinar que aqui, neste momento, então, somos todos crianças, certo? Vamos entrar nessa sintonia. Procure olhar, de repente, para alguma coisa que possa fazer sentido para você como um olhar de uma criança. Esqueça nesse momento que você é um adulto, certo? Porque assim eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo. Outra coisa, é muito comum que quando a gente fale sobre essas coisas, sobre feridas emocionais, nós passamos a identificar isso nas pessoas que estão à nossa volta, nos nossos familiares, nos nossos filhos, nos nossos pais, enfim, nas pessoas que fazem parte do nosso círculo. Esqueça um pouco as outras pessoas. Tire um pouco as outras pessoas do seu foco. Foque em você. Traga aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai refletir para você. Procure, antes de mais nada, aprender para você e não para justificar ou para tentar aplicar para os outros ou reconhecer nos outros algo que talvez esteja doendo em você, certo? E aí uma coisa bem importante. Pela minha formação e pela minha andança, pela minha experiência de vida, porque eu também, como a gente já conversou ali, eu tenho alguns anos já de formação como educador físico e atuando em escolas. Muito importante, para você que está aqui conosco, que é pai, que é mãe, procure tirar a culpa de cima de você. Pai, mãe, você não tem responsabilidade, você não tem culpa porque o seu filho interpretou algo que é dele. Você não tem As percepções são dele. Exatamente. Essa percepção. Mesmo a gente queira fazer o melhor, mas depende de como ele vai perceber isso na vida dele, né? Exatamente. Eu tenho certeza que você como pai, você como mãe, você está fazendo sempre o seu melhor. E isso é importante. Você está fazendo o seu melhor. Como o seu filho vai interpretar? Bom, isso, mesmo que ele seja uma criança, isso é responsabilidade dele, não é sua. Tire esse peso de cima de você, porque esse peso você não precisa carregar, porque você não tem como carregar. Certo? Então, assim, feitos esses alinhamentos, o que é importante? Falamos, então, sobre abandono. Nós, como seres humanos, diferente da grande maioria dos animais, digamos assim, porque nós somos animais, né? Mais evoluídos, mas como espécie também estamos na espécie dos animais. Nós somos seres que nascemos totalmente dependentes e isso dura por um longo período da nossa vida. Nós, como recém-nascidos, como crianças, se
nascermos, fomos deixados em cima de uma pedra, ou mesmo deitados dentro de um lugar confortável, nós não conseguiremos de maneira nenhuma nos mantermos sozinhos. Nós precisamos, para que consigamos continuar a nossa vida de auxílio, nós precisamos que os nossos pais ou alguém que faça o papel de pai esteja conosco. Nós precisamos, é inerente do ser humano, senão nós vamos morrer. Então, o abandono vem muito dessa questão, de uma questão de manter a sobrevivência. Nós precisamos das pessoas junto conosco para manter a nossa sobrevivência, porque nós não conseguimos viver sozinhos. Ter referências, né? Exato, de referência. E para questões básicas, bem simples, de, por exemplo, uma alimentação. Nós não conseguimos, enquanto recém-nascidos, enquanto crianças, darmos conta, por exemplo, da nossa alimentação, da nossa limpeza. Alguém precisa cuidar disso. Então, esse processo, ele exige que nós tenhamos pessoas ao nosso redor. Nós precisamos de pessoas. Essas pessoas são importantes para nós, senão nós vamos morrer. Então, um dos grandes medos de todo ser humano quando nasce é justamente não ser abandonado, é ter alguém consigo para que nas mínimas necessidades, na alimentação, em coisas simples para a nossa sobrevivência, nós possamos estar acompanhados e alguém possa nos suprir dessas necessidades básicas. Então, a criança, quando nasce, ela precisa disso. Ela precisa da presença dos pais, ela precisa... Um dos grandes medos dessa criança justamente é ser abandonado pelos pais. Nós precisamos disso para comer, enfim, como eu estava dizendo, para tudo, para as nossas necessidades básicas. Nós precisamos disso, da presença deles para existir. E muito importante nesse processo entender, por isso que eu disse que deixe o seu adulto de lado. Esqueça o seu adulto agora, pense na sua criança. Uma criança, ela não consegue quantificar o tempo. Ela não sabe o que são 5 minutos e o que são 25 minutos, o que são 30 minutos, o que é 1 hora. Uma criança, quando ela sente necessidade, num primeiro momento da sua vida, a única maneira como ela tem de se comunicar com o mundo que está à sua volta e de manifestar para as pessoas que estão ali para cuidar dela a sua necessidade, o seu medo, enfim. A única maneira de comunicação é através do choro. Então, a criança precisa chorar. Tanto é que a gente sabe, né, que os pais, depois de um determinado momento, eles conseguem, inclusive, conhecer a sua criança pelo choro. As necessidades, né? Pelo choro. Então, esse é um se momento... Se é dengue, se é fome, se é calor... E aí, se é colo, se é sono. Exato. Cada choro tem uma manha diferente, tem um tom diferente, né? Então, assim, nesse processo, é muito normal que, por exemplo, vamos criar uma situação hipotética aqui. A criança esteja dormindo no seu berço. A mãe está lá na cozinha, providenciando alguma coisa ou fazendo qualquer outra coisa do seu dia a dia. A criança acorda e ela se sente sozinha e ela começa a chorar. Nesse período, por exemplo, a mãe talvez não tenha ouvido nos primeiros 30 segundos, no primeiro minuto, e a criança tenha ficado esse tempo chorando. E é muito normal que neste momento comece a surgir essa ferida emocional, onde a criança, por ela, significa estar ou ter sido abandonada. Abandonada. Exato. Não necessariamente os pais tenham abandonado. Não, a mãe não viu, a mãe teve que tratar de alguma coisa ou imaginou que poderia terminar de fazer algo e ir lá atender a criança. Então, por isso que alinhamos desde o início. É uma questão de significado. E o pai, a mãe ou qualquer outra pessoa que esteja na volta dessa criança, ela não consegue interferir na questão do significado que essa criança vai dar para aquele fato, para aquele momento. Certo? Então... E vai refletir na vida adulta, né? Infelizmente, exatamente. Quando você não tem essa consciência que isso da infância que a criança tem o significado dela e ela vai entender da forma como ela, né, de certa forma, sem o entendimento racional de saber exatamente o que significa aquele tipo de demora,
Então, ela vai entender da forma dela, vai significar, e na vida adulta, ela vai refletir nos relacionamentos interpessoais, né? Ah, sim, sobre isso vamos falar um pouco mais. Quais são os programas emocionais que refletem isso na nossa vida, né? Então, assim, é importante que não, por outro lado também, que os pais estejam sempre super protegendo ou sempre bajulando. Não, essa sensação, esse sentimento de abandono independe dos pais. Isso é uma questão de interpretação da criança. O que é diferente, isso também pode acontecer em determinadas situações, é que realmente a criança tenha sido negligenciada, tenha passado por uma questão de negligência real na infância, de ter sido maltratada, de realmente ter sido abandonada, de ter sido deixada de lado. Enfim, nós temos N exemplos de crianças e de pessoas que infelizmente realmente passaram por situações de negligência. Isso foi uma coisa real. E aí, nesses casos, é bem possível que essa dor, que essa ferida emocional do abandono, ela se manifeste de maneira ainda mais forte, trazendo essa dor de uma forma mais pesada, digamos assim. Isso não quer dizer que não possa também ser ressignificada e a pessoa possa ter uma vida mais saudável, digamos assim, com mais qualidade aí para frente. O pessoal tá legal? Alguém tem alguma dúvida? Se não, seguimos em frente aqui. Certo? Vamos partir. Quem tiver qualquer dúvida, quiser contribuir conosco, fique à vontade. É que a gente está aqui para tirar essas dúvidas, tentar ajudar de certa forma. Se alguém tiver algum tipo de pergunta, né, específica, a gente pode aqui contribuir, né? O nosso especialista pode contribuir com vocês. Então, fiquem à vontade para fazer a pergunta. Enquanto isso, a gente vai comentando e aí, quando surgir a pergunta, eu dou uma paradinha e faço para você, tá certo, Alisson? Eu vi uma contribuição aqui da nossa querida colega Simone, que esteve contigo ontem aqui também na... Especialista, sim. A Simone citou aqui, ó, exemplo, os pais que precisam trabalhar fora. A criança pode ter interpretado como abandono. Exatamente, é muito normal, Simone, é muito normal que após passar aquele período em que a mãe tem a licença maternidade e precisa voltar muitas vezes ao trabalho, que ela recorra a escolinhas, a creches, enfim, a um outro familiar que possa cuidar da criança e tenha que, num determinado momento, deixar essa criança com essa outra pessoa e não necessariamente abandonar, né? Só que a criança não tem entendimento, ela não consegue entender, na verdade, o que é aquele deixar com outra pessoa. Ela se sente, e ela pode, sim, interpretar que está se sentindo abandonada. Importante. Uma dica, talvez, aí para pais. Converse com seu filho, explique isso para o seu filho. Mesmo que ele seja pequeno, mesmo que ele seja de colo, que ele não consiga expressar, explique, diga para ele. O inconsciente dele vai entender. Certo? Tem mais uma pergunta aqui, a Vivian, né? Ela colocou assim, ó, isso vai trazendo para a vida adulta, e como esse sentimento de solidão, no caso, acho que é abandono, ela está falando, pode se manifestar. Como é que isso se manifesta? Na verdade, esse é o segundo passo que a gente vai entrar aqui. Vamos falar sobre isso. E isso a gente denomina essas manifestações na vida adulta como sendo os programas emocionais. Como é que funciona isso? Tendo interpretado lá, e conforme nós dissemos antes, e a criança tendo interpretado ter sido abandonada, toda vez que ela, na vida dela, interpretar que a situação que ela vai passar, o que ela está passando, é semelhante àquela primeira, a reação emocional vai ser a mesma. E sendo o mesmo, interpretando o mesmo, ela vai reagir, inclusive, fisicamente, da mesma forma. É bom entender que naquele primeiro momento, aquela reação foi a melhor maneira que aquela criança encontrou de reagir, porque naquele momento era o melhor para ela. Isso não necessariamente, durante a vida adulta, aquela mesma reação vai trazer o mesmo resultado. Então é importante que a gente consiga reconhecer isso, entender isso, e quando
as nossas reações, quando aquilo que, a maneira como nós reagimos não nos traz o melhor resultado, a gente possa alterar esse nosso comportamento. E vamos passando lá, então. Programas emocionais. Para pessoas que têm essa dor do abandono muito forte no seu dia a dia. Primeiro, ela abandona, e isso nós estamos falando de relações de forma geral, não necessariamente o relacionamento amoroso, não relacionamento marido-mulher, enfim, mas isso em todos os relacionamentos é manifestado. Ela abandona, ela costuma abandonar para não ser abandonada. Então, quando ela interpreta, seja no ambiente profissional, seja no ambiente de amigos, seja no ambiente social mais geral, no ambiente que ela estiver, no tipo de relação que ela estiver, se ela perceber que ela pode vir a ser abandonada, ela acaba abandonando antes, porque daí ela interpreta que abandonando antes, ela não vai sentir a dor do abandono. É como se ela estivesse dominando e controlando a situação para que ela não passasse por aquele mesmo sentimento que ela sentiu na infância, né? Exatamente. Então, ela está se protegendo. E aí ela tem essas reações, né? Como eu posso dizer, se isolar, né? Ou seja, eu prefiro fazer do que receber. Exatamente. Então, antes que eu me sinta abandonado, eu prefiro abandonar. Abandonar. E aí eu não sinto a dor de ter sido abandonado. Certo? Verdade. Outro programa emocional que é muito, muito, muito comum acontecer. Atrai pessoas e situações para abandoná-la e confirmar sua ferida. De forma prática, vamos criar uma situação hipotética aqui. Sabe aquela sua amiga que vive, vou falar de amiga porque normalmente as mulheres se comunicam desta forma, de uma forma geral, de uma forma muito mais aberta do que os homens. Então, por isso que eu estou citando as mulheres. Aquela sua amiga que diz assim para você no momento de divisão ou no momento de dividir as suas aflições, ela diz assim, amigo, não sei o que acontece comigo. Eu escolho sempre o homem errado. É o dedo podre. Eu não sei, eu tenho o dedo podre para homem. Aí eu tô na festa, eu tô em algum lugar, tem um lá que ele é muito legal, ele é trabalhador, ele é certinho. Esse não iria me abandonar. Mas eu não gosto. Mas eu não gosto desse, eu gosto do outro. Aquele que não quer nada com nada, aquele que eu sei que não... E ela, de forma inconsciente, ela escolhe sempre aquele que vai abandoná-la. Para quê? Porque dessa forma ela se justifica, ela confirma a sua ferida. E ela faz com que aquilo novamente se reafirme e ela continue seguindo naquele comportamento. Então esse é um programa emocional muito forte que acontece de forma muito, muito comum no nosso dia a dia. Porque a pessoa que se sente, que já passou por um sentimento de abandono, geralmente ela não se sente digno ainda de ser a pessoa amada mais. Sim. Então, assim, se foi principalmente um abandono de um relacionamento, né? Isso já na fase adulta, ela se sente que ela não pode mais ser feliz, porque ela não merece ser a pessoa que, porque já passou por um abandono e ninguém vai querer ela, né, mais. Então, assim, torna-se uma situação como se fosse uma auto-rejeição, né? Você se rejeita porque você não quer mais como eu posso dizer? Não se aceita, a pessoa realmente não se aceita, ela não acha que não é merecedora. Exatamente. De viver uma vida, né, extraordinária, com um relacionamento incrível, com a pessoa legal do lado. Aquela pessoa seria tão boa para mim que eu não mereço isso. E aí eu acabo justamente escolhendo a pessoa que vai justificar o dedo podre. Exatamente. Outro programa emocional que é bem comum acontecer também é a questão da dependência emocional. A pessoa que não consegue
entender que e fazer e viver a sua vida de acordo com aquilo que ela deseja. Ela deseja, ela precisa e ela depende emocionalmente das outras pessoas. Ela faz pelos outros, ela busca os outros, ela necessita de aprovação dos outros, ela faz e ela necessita que os outros sempre aprovem aquilo que ela faz para que ela não, para que essa dependência seja abastecida. Ela se sente dependente emocional dos outros. E aí o que acontece? Quando ela interpreta que o outro não corresponde àquilo que ela necessita, ou aquilo que ela julga que é importante para ela, ela se sente mais uma vez abandonada e justifica e confirma mais uma vez a sua ferida. Isso é muito importante. Se tomar cuidado com esse tipo de comportamento, porque por vezes a gente acaba entrando nesse looping, acaba agindo sempre da mesma forma e não entende por quê. Muitas das vezes é justamente para confirmar, para justificar aquela ferida emocional que é muito forte na nossa vida. E às vezes essas pessoas que são tão dependentes, né, de uma outra pessoa para se sentir preenchida, às vezes ela meio que exagera, é como se ela realmente precisasse de alguém para ser feliz, para se sentir bem, para se sentir amada. Então isso, acho que tudo começa com o amor próprio, né? Você tem que se amar, você tem que se aceitar, se amar, porque o amor do outro é um complemento e não é uma necessidade primária, né? Essencial, né? O que é primário é o que está dentro de mim. Então, se eu me amo, se eu me aceito, se está tudo bem comigo, o que o outro trouxer vai ser uma contribuição, né? Para que esse sentimento seja um sentimento muito mais completo, né? E aí essa sensação do abandono, da rejeição, do medo de não ser aceito, isso não vai afetar essa pessoa, porque ela está resolvida com ela mesma. Exatamente. E aí, um outro programa emocional que acontece muito, e você já comentou um pouco sobre isso também, é que essa dor do abandono, ela traz consigo um programa emocional que é a necessidade de controle, de posse, e as pessoas que têm aquele ciúme doentio. Por quê? Porque de tanto medo de ser abandonada, ela acaba significando e acaba imaginando que ao controlar, ao ter a posse da outra pessoa, essa pessoa não vai abandonar e acaba sufocando. E o que acontece é bem pelo contrário. Ao invés de trabalhar na liberdade da relação, acaba querendo a posse da relação, o controle da relação e sufoca. E isso, como a gente costuma dizer, espana, né? Espana, de tanto apertar, de tanto espana. A pessoa não aguenta a pressão e vai embora. Vai embora. E o que acaba, ela mais uma vez se sentindo abandonada, se sentindo deixada de lado por outra pessoa. Ou seja, vem lá mais um reforço para confirmar essa ferida aí. Outra questão, outro programa emocional que aparece bastante nas pessoas que têm a dor do abandono bem forte sabe aquela pessoa que coloca a máscara do bonzinho, da boazinha, que está sempre agradando todo mundo, para se sentir aceito, e se sentindo aceito, ele não é abandonado por ninguém. Isso acontece, e isso é uma questão bem importante, principalmente na adolescência. Os adolescentes... Fazer parte da tribo, né? Exatamente, eles sentem uma necessidade de fazer parte de um grupo e por isso acabam, por vezes, fazendo de tudo para que sejam aceitos pelos outros, inclusive, por vezes, tomando atitudes e tomando caminhos que não seriam aqueles mais adequados, e isso faz parte desse jogo. O que é importante, agora, uma boa dica para os pais: tenham liberdade para com seus filhos, façam com que eles tenham essa liberdade de poder conversar e que eles possam entender que eles não precisam fazer aquilo que não está dentro daquilo que é certo, que cada um julga como certo, para fazer parte. Ele não precisa deixa eu achar um termo, ele não precisa se abrir mão daquilo que ele acredita que é correto
para fazer parte de um grupo. Ele não precisa abrir mão daquilo que é seu para ser aceito pelos outros. E isso acaba seguindo, e a gente vê muito isso de uma maneira geral com todas as pessoas. Seja você, aceite-se primeiro, conheça-se e saiba quais são os seus limites. Bom, até aqui eu vou, até aqui eu vou, até aqui eu vou. Além disso, bom, isso aqui não faz mais bem para mim, então não vou tomar esse caminho, não vou tomar essa atitude, não vou até aqui. Isso é muito, muito importante. Não queira agradar a todo mundo. Você não vai agradar a todo mundo. E tá tudo bem, certo? Você não precisa ser o bonzinho e a boazinha o tempo todo. Você tem que aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a colocar um limite, a se respeitar acima de abrir mão das suas coisas para beneficiar A, B ou C. Certo? E a diversidade hoje, as diferenças, né, estão aí para mostrar que todos nós temos as nossas particularidades, né, o nosso eu, a nossa forma de ser, e as pessoas têm que aceitar, né, aceitar como nós somos, não precisa mudar para ser aceito, né, não precisa. E eu também gostaria de dizer uma reflexão que eu fiz, assim, que às vezes eu percebo muito, quando as pessoas se sentem muito autossuficientes, né, assim, às vezes aquela autossuficiência, aquela independência, aquela pessoa que não quer demonstrar a fragilidade, que não precisa do outro, né, a gente fala que a anorexia da emocional, ou seja, não preciso sentir essa emoção, isso não me pertence, eu sou forte, eu posso, eu domino. Então, aquela falsa ideia de que você não precisa do outro, né? Então, assim, porque essa pessoa também tem medo de que esse outro não aceite ela, né? E aí termina ela se isolando socialmente, né? Não quer se envolver, porque o envolvimento faz com que ela sinta-se dependente do outro. E por ela ser tão independente, ela não quer, né? Isso é uma forma de rejeição e de sentir o abandono também, porque ela não quer sentir dependente para não sofrer pelo outro. Para não ter a dor da possibilidade de ser abandonada logo ali na frente, exatamente. Justamente. E o último programa, assim, que eu anotei aqui como programa emocional dessa dor do abandono, é aquela pessoa que se faz de vítima para manipular as outras pessoas e para conseguir tudo o que quer. Sabe? Nossa, isso aí é pau. Isso é muito complicado. Aquela pessoa que chega, mas não acredito que você vai me deixar, você não vai fazer isso por mim. Aí você, por culpa, ela consegue transferir para você um sentimento de culpa, onde você se sente culpado em não fazer aquilo que ela necessita. Sabe? E obrigado até, né, a viver, a conviver com aquela pessoa por uma questão até mesmo de pena, né? Porque você se sente preso àquela pessoa que se sente que é tão necessária, você é tão necessário para a vida dela que você não tem coragem de deixá-la realmente. Mas é você que aí é o contrário, né? Você vai se sentir preso a uma pessoa que se sente vitimizada do medo do abandono. Exato. Então é o outro lado, né? Quem está próximo também sofre. Sim, demais, demais. Até porque ela faz esse jogo para se fazer realmente sempre de vítima para conseguir aquilo que quer. E aí acaba vindo esses outros sentimentos de que as pessoas que estão ao redor dela acabam fazendo por pena, acabam permanecendo por pena, por culpa, e isso não é saudável para ninguém, né? Vamos ver aqui, Simone mandou uma pergunta: pode um cônjuge ter vivido um trauma na infância e querer o tempo todo não suportar a ausência do outro? Sim, pode sim. Imagina alguém que tem essa dor de abandono muito forte. Ela de maneira nenhuma ela quer ficar sozinha, ela não consegue fazer nada sozinha, ela não suporta justamente a ausência do outro. E ela transfere para o outro a responsabilidade. É aquilo que falamos antes, Simone, de ser importante que você, acima de tudo, que a pessoa, acima de tudo, se conheça e se baste. Vamos combinar que isso não tem nada a ver com arrogância.
Não é eu sou eu e eu sou simplesmente eu comigo. Não, mas eu comigo dou conta daquilo que é meu. Uhum. Não transfiro isso para ninguém. Eu dou conta É, do que é meu, você pega o que é seu e a gente constrói algo juntos. Ninguém é, resolve, ninguém carrega a cruz de a ninguém culpa por de muito. ninguém. Exatamente. É verdade. A Vivian tá falando aqui, ó. Isso se chama relacionamento abusivo, né? Aquela questão de você se ter que estar do lado de uma pessoa que está manipulando você por um sentimento que ela tem, um problema dela, né? Que ela não se Sim, sente segura, e aí te domina, e te faz ficar ao lado, e você sofre do mesmo jeito. Então, assim, ou seja, realmente é um relacionamento abusivo que não é bom, não é saudável, nem para a pessoa que está sentindo esse sentimento que ela precisa se curar, precisa procurar um especialista, fazer terapia, conversar com alguém que ela confie, para botar esse sentimento para fora e ter a autoconfiança, porque isso também é autoconfiança, né? Autoestima, autoconfiança, você não se sente, você sozinha não se basta, então, assim, tem alguma coisa errada, né? É, exatamente. eu gostaria de deixar registrado aqui que eu vi nos comentários uma pessoa que eu conheço, que já trabalhei com essa pessoa, a Sandra, e ela falou que está afastada do emprego por crise de ansiedade. E ela está se sentindo muito sofrida, não sabe o que fazer, não aguenta, já tentou de tudo, mas ela não consegue parar com esse sentimento de ansiedade. E isso está prejudicando muito a vida dela. Eu vi que a Simone, nossa amiga especialista, mandou uma mensagem para ela. E eu quero agradecer, Simone, pela sua ajuda em contribuir conosco. E quando a gente estava aqui conversando, eu vi que Simone respondeu a ela. Mas se você, Alex, quiser falar um pouquinho sobre essa ferida, esse sentimento que é a ansiedade, né? Que é você querer viver, querer projetar o futuro, uma coisa que não está no seu domínio, isso é muito ruim. O que você pode ajudar, de certa forma, não está no nosso tema, mas assim, se você quiser contribuir, ajudar a nossa amiga aqui, eu te agradeço. Sim, importante. Essa questão da ansiedade, isso vem sempre com com esse sentimento vem acompanhado do sentimento de incerteza. E é muito comum que justamente nesse momento que a gente está vivendo, em que essa incerteza pelo amanhã, nós não sabemos como realmente, não é o amanhã, é o amanhã, dia 14, a gente não sabe como vai ser. Essa Daqui a pouco. incerteza é o daqui a pouco a gente realmente não sabe como vai ser, não sabe o que nos espera, não sabe o que teremos aqui na frente. E se ficarmos pensando e tentando projetar lá na frente Projetar. o que vai acontecer, ou como vamos reagir, isso traz uma carga muito grande de ansiedade. Então, se eu posso dizer alguma coisa, viva o hoje. Se preocupe com aquilo que você tem na sua mão e com aquilo que você pode agir hoje. O amanhã traz consigo os seus problemas e lá a gente procura resolvê-los. A Hoje, gente se fortalece hoje, né, para exatamente, amanhã estar preparado para o que vai vir, que a gente não exatamente. sabe. Nós viver no passado e viver no futuro são coisas que nós não temos o poder. Nós temos o poder de agir apenas no presente, agora, neste momento. Agora eu posso fazer isso, isso, isso. Amanhã eu não sei nem como vai acontecer, o que vai acontecer, como vai ser. Então não se preocupe. Isso não quer dizer que você tenha que levar uma vida de qualquer jeito. Não, não é isso, não me interprete mal. Mas a cada dia os seus problemas. Seu dia. Resolva aquilo que você tem e que você pode fazer agora. Como a Mônica disse aqui, um dia de cada vez. É isso aí, Mônica. Um dia de cada vez. Cada dia importa. É algo que a gente usa muito na nossa empresa, que é um slogan que a gente... Cada dia importa. Nós temos um dia, e esse dia, aqui, nesse dia, neste momento, agora, a gente tem algo para fazer. Nós não podemos mudar um fato do passado, nós não podemos prever os fatos do futuro, nós podemos viver os fatos que estamos neste momento. É aqui, no agora, é neste momento que podemos fazer alguma coisa. Então, saindo um pouco daquilo que estávamos falando,
sobre o agora, sobre o aqui, sobre essa questão da ansiedade. Procure viver o agora. O amanhã a gente não sabe. E aí, voltando aqui para a nossa questão do nosso tema do abandono, e agora? Depois de a gente ter mexido nesse monte de coisa e ter talvez pensado algumas coisas e algumas experiências possam ter vindo, algumas memórias possam ter vindo à nossa mente sobre a nossa história, sobre aquilo que possivelmente tenhamos vivido, o que fazemos? Primeiro, procure entender e saber se realmente você foi abandonado pelos seus pais, ou isso foi apenas um significado que aquela criança deu. O que o seu pai, entenda que o seu pai e a sua mãe naquele momento, eles agiram e fizeram as coisas com as ferramentas que eles tinham naquele momento. Tenha certeza, eles fizeram o melhor que eles puderam. Existem estudos que comprovam que os pais que abandonaram os seus filhos, eles preferiram sentir a dor da perda do seu filho do que continuar com o seu filho e perceber que eles causavam dor naquela criança. Então, só de saber disso, eu tenho certeza que você tem um conforto maior. O seu pai ou a sua mãe não te abandonaram porque simplesmente eles não queriam você. A grande maioria dos casos, existem sim pessoas que abandonam os seus filhos porque simplesmente não os querem. Mas a grande maioria dessas situações, isso é comprovado por estudos, as pessoas abandonam os seus filhos na esperança de que aquelas crianças, daqueles filhos, tenham um futuro melhor com alguma outra pessoa, de alguma outra forma. Que eles não podem dar. E eles não se sentem capazes de dar. Então, entenda, esses pais fizeram, sim, o melhor que eles puderam com as ferramentas, com o conteúdo, com aquilo que eles aprenderam. E não cobre de alguém que não tinha algo para dar. Nós não temos como cobrar amor, carinho, afeto de alguém que nunca recebeu. Você sabe como foi a infância do seu pai? Você sabe como foi a infância da sua mãe? Corretíssimo. Será que eles receberam algo que você se julga no direito de cobrar deles? Eles talvez não saibam o que é isso. Eles não sabem o que é o amor que você necessita. E se eles não sabem, como é que eles vão te dar? Aquilo que você julga ser um abandono, talvez não tenha sido um abandono. Tenha sido a melhor forma que eles acharam de te amar, de te suprir nas necessidades que eles imaginavam. Isso, nós estamos falando de um caso de abandono real. O que é muito diferente da sensação de abandono, que é aquela criança que citamos lá no início, aquela sensação de que o pai demorou a vir, o filho ficou esperando na porta da escola, o choro não foi bem entendido, a mãe achou que era choro de fome, não era de fome, era de cólica. Então, procure entender, procure ter uma visão mais confortável e mais amável para com seus pais. Eu tenho certeza que isso vai mudar muito. Muito bom. Muito a sua visão sobre essa dor e como reagir com essa dor. Essa tua palavra, assim, essa tua última palavra agora assim, foi muito esclarecedora, porque quando a gente propôs o tema, né, falando sobre por que você se sente abandonado, você voltar ao passado e tentar entender qual foi os seus significados que você deu para certas coisas que aconteceram na sua vida, vai te esclarecer muito daqui para frente a forma como você vai agir e reagir às situações. Assim, é muito importante isso. Eu creio que foi uma, assim, virada de chave, que agora esclareceu totalmente o que a gente precisa fazer para entender o porquê a gente se sente abandonado quando algumas coisas acontecem, quando o relacionamento não dá certo, quando, de certa forma, a gente não tem uma amizade que é recíproca, porque a gente cria expectativa no outro e não é bem isso, as pessoas não precisam fazer do jeito que a gente faz, a gente
o nosso sentimento, a nossa forma de agir é diferente da outra. Então, quando você diz, eu fui abandonada, eu não tenho amigos, mas será que o que você sente e o que você entende de amizade? Será que é igual a que a outra pessoa Outra pessoa entende? entende, O não, exato. o não falar por telefone, o não mandar uma mensagem no WhatsApp, esse negócio de redes sociais, quem não me segue, porque fulano deixou de me seguir, eu não sou uma pessoa que não sou aceita, ninguém gosta de mim. Então, aquele vitimismo, aquela mania de perseguição. Por que isso? Porque está lá no passado e você não conseguiu ainda curar essas feridas. Você precisa curá-las. Você precisa, obviamente, conhecê-las, Exato. entender as suas reações, em que momento você reage, os gatilhos que te fazem sentir. E aí você vai, né, de certa forma, mudando a forma de reagir e você consegue, né, daqui para frente, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais agradável, né, não É, sentir tanta necessidade do outro, né? exato. E o primeiro passo para que isso tudo possa acontecer é justamente você assumir que você tem essa dor. Que você passou por uma situação que isso pode ter ocasionado, sim, pode ter trazido essa dor do abandono. Mas além disso, e mais importante que isso, e que é o segundo passo, é você ter a certeza de que você pode ressignificar isso. Você pode entender isso de uma maneira diferente, e entendendo isso de uma maneira diferente, mais saudável, você tem uma nova forma de encarar isso e de poder reagir com isso. Tem uma pergunta aqui agora, eu vi, da Cris. A Cris é uma querida. Nossa, um beijo grande, Cris. Qual das duas é a pior? Abandono real ou a sensação de abandono? Nós falamos sobre isso, Cris, lá no início. O abandono real, ele pode sim fazer com que essa dor ela se torne realmente muito mais forte do que a sensação de abandono. Uma sensação de abandono, nós conseguimos trabalhar essa sensação, porque afinal de contas ela foi realmente apenas uma sensação. Ela não foi algo realmente concreto, material, que tenha sido um fato real tenha acontecido. É uma sensação. E se tratando de uma sensação, nós podemos tratar ela de uma forma mais tranquila do que realmente aquele abandono real. E Alisson, eu tenho aqui para vocês, acho que está acabando, acho que 5 minutos. A gente vai ser Isso. derrubado pelo Instagram. É. Então, se você pudesse concluir, fazer um geralzão e se despedir da gente. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz e agradecida imensamente por esse momento, viu? E muito obrigada. E pode aí falar sobre Parabéns Ei! pra você nessa data. querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Muito bom! Pra você nessa Meu Deus! Muito obrigada. A cachorra também tá dando parabéns. Vida. Meu Deus, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ele. Meu Deus, eu quarentei. Muito bem, quarentou na quarentena, muito bem. Eu quarentei na quarentena. Meu Deus do céu. A cachorra, peraí. Para. A cachorra. Meu amigo, me desculpe. Não, desculpa por quê? Você não tem que pedir desculpa por nada. Foi ótimo, foi lindo. Querida, mais uma vez, parabéns para você. Então, antes da gente ser derrubado, eu já vou encaminhar o final aqui. E se eu posso deixar um final, assim, uma mensagem final para todas as pessoas que nos acompanharam aqui. Gente, aprendam a ser a sua melhor companhia. Você não precisa da companhia de mais ninguém antes de saber e de reconhecer que você, acima de tudo, é a pessoa mais importante da sua vida. Se reconheça como a pessoa mais importante da sua vida. Aprenda a fazer coisas legais sozinho.
Você merece isso. E você vai ver o quanto isso vai te trazer de resultado, o quanto isso vai trazer de qualidade nas suas relações, no seu relacionamento consigo mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. Aprenda a ser a sua melhor companhia. Que você não vai se abandonar. Você não vai sentir sensação de abandono, porque você está aqui com você. Você não é mais aquela criança, você já é um adulto e você consegue reconhecer isso de uma maneira mais saudável. Então, haja como um adulto e seja mais saudável, certo? Ai, que bom! Antes de a gente ser derrubado, mais uma vez, muito obrigado, Eli. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigada, eu. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns por tudo. E eu espero que as pessoas que estejam conosco aí, quero convidá-los a me seguir. Sigam aqui no Instagram. Estejam conosco. A gente tem sempre conteúdo legal para compartilhar. Alisson Stout. Staudt. Certo? Certo. Muito bem. Que bom. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Aí, ó. Se eu pudesse, eu mandava um pedaço de bolo para você. Ih, tá com uma cara ótima esse bolo aí, hein? Vou dizer um segredo. É de leite ninho, ou seja, da minha criança. Que delícia. Alimento bem essa criança. Esse bolo foi feito por uma amiga minha. Tá aqui o nome dela, ó. Aline Espíndola Cakes. Nossa Senhora, que bolo mais lindo do mundo. Meu Deus do céu, veja que coisa mais linda. Muito lindo e deve estar uma delícia. Vai estar sim, gente. Obrigada, Alisson, obrigada. Adorei a nossa conversa. Você acalmou o coração de tanta gente aqui. Você não tem nem imagina o quanto a sua missão hoje aqui foi importante. Oh, que legal. Fico muito feliz que eu tenha conseguido contribuir. Que bom, que bom. Fico obrigada, muito feliz mesmo. Viu? Um cheiro que a gente vai ser derrubado. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada. Mais, tchau, tchau. Gente, o Instagram vai derrubar a gente agora. E assim, ó, aproveitar esse momento maravilhoso. Enquanto isso, ó, quarentena. E uma reflexão. Eu pretendia fazer uma festa de anos 80, né? Aquela baladona dos anos 80, flashback. E eu planejei esse aniversário para ser um aniversário maravilhoso de 40 anos na minha vida. Só que Deus não permitiu, porque para mostrar pra gente que o amanhã pertence a Ele e que a gente tem que viver o hoje como se fosse o único e último dia das nossas vidas. Eu estou muito emocionada, porque eu sei que tantas pessoas perderam seus parentes, né, pessoas queridas morreram. Hoje mesmo eu recebi uma notícia de uma pessoa conhecida também faleceu. Mas olha, viva a vida, viva como se fosse o único dia da sua vida. E eu hoje, é os meus 40 anos, e eu vou agradecer ao meu Deus por esse dia, por esse ar que eu respiro, por essa vida que Ele me deu. E um beijo, e até amanhã. Amanhã tem mais, amanhã tem, ó, maravilhosa a live de amanhã com a minha psicóloga amiga e Karen Brosati. Então assim, ó, até amanhã, viu? Tchau, tchau!